Uhum. Ok. Mandar um salve. Não, está aí. Tava sem... Aí, ó, eu tava mutado. Como assim? Lá na transmissão eu tava mutado. Isso, agora voltou. É isso aí. Entendi. Agora tá valendo. Uhum. Bom dia, meu povo, minha pova. Bom dia, meu povo. Bom dia. Estamos aqui de novo fazendo essa live experimental de isolamento. Eu vou só abaixar o som do meu celular para não ter um problema de reverb aqui. Bom, aqui estamos nós de novo para exercitar aquilo que a gente precisa de exercitar diariamente, que é a nossa mente criativa. Hoje com mais pessoas na nossa live, a gente está aqui de novo com o Renato e com o Zé. Estamos com uma convidada hoje que é a Eliana. Eliana, você vai se apresentar primeiro de todo mundo. Ai, que vergonha. Então, bom dia a todos que não me conhecem. Tenho a gratidão aí de ter a parceria com o Estúdio Artista, né, de ter o convívio com o JP, com o Zé, o Renato, cada um na sua área, porém todo mundo tendo afinidade com o desenho. Tenho agora entrego a idade, né? Mais de 25 anos como professora, dando aula, preparatório para arquitetura, artes, design e oficinas em algumas faculdades também, já ministrei, quando sou convidada, né? E firme e forte com o Estúdio Artista, lutando aí e, vamos dizer assim, mantendo um esforço de apoiar a casa, para a gente manter a casa. O objetivo é esse. Pode cair raios e trovões, mas Estúdio Artista está de pé. Firme e forte com todos os integrantes, que não saia nenhum dessa árvore da casa. Que não a gente chegue no outono nunca, né? Para essas árvores ficarem presas lá. Só frutos. É interessante falar que a Eliana continuou o trabalho, mesmo com o isolamento, que atinge diretamente a gente por questão de cursos, né? Atendimento ao público. Ela se virou, ela conseguiu se organizar aí e está conseguindo ministrar suas aulas remotas, né, de forma online. Então ela ainda está com os cursos dela abertos. Ela ministra os cursos na casa, mas atualmente ela está em casa, segura, e está transmitindo, né, Eliana, com essas ferramentas que a gente foi descobrindo, né? Isso, os próprios alunos foram apresentando, né, o Zoom, outro apresentou o Discord, outro que já do Google, aí eu vou mudando de aplicativo conforme a preferência de cada um, ou até a minha incompetência com cada um. Eu falei, gente, aqui tá dando certo hoje não, não sei que essa porcaria aqui não tá funcionando não. Eu tenho um projeto, com um amigo meu, que é o Nelson, que tá fazendo o nosso suporte hoje, remoto também, na casa dele, dessa transmissão. Obrigada, que a gente tem um projeto de podcast. A gente vai tentar gravar hoje um outro episódio justamente sobre isso, né? Sobre o que a gente tem aprendido ou reaprendido na quarentena, né? Boa. No isolamento, que a gente tem reconectado algumas coisas. E eu acho que principalmente o desenho, para mim, onde eu tenho uma noção, uma capacidade de ensino técnico, né? Não muito tão do prático, eu consigo fazer uma orientação, eu estou reconectando ao meu prático, né? Onde eu enxerguei a necessidade de voltar a praticar, né? O José e o Renato já se apresentaram da última vez, mas só para dar um alô aí. Bom, alô? Então, gente, como vocês já viram da última vez, sou o Renato, sou um dos integrantes / fundadores da casa Estúdio Artista. Sou ilustrador e designer. Zé? Bom, eu sou o Zé, né? Às vezes conhecido como José também. Sou um dos fundadores da casa junto com o JP, o Renato, né? Jamílio, o Thiago, né? O Diógenes. E mais algumas pessoas que passaram, né? Já não estão com a gente
todos os dias, mas permanecem à distância. Continua entre nós, mas não conosco. Exatamente. Eu sou ilustrador também, tatuador. Minha área de formação é design, né? Trabalho com projetos de livro, né? Mas na área de design editorial. E desenho desde muito tempo, né? Então hoje a gente vai passar algumas coisas dessa experiência de alguns anos de desenho. A gente vai manter o formato que a gente fez da última vez, que ficou bacana, que é esse bate-papo informal enquanto um está fazendo o exercício da prática, né? Inclusive, a gente vai demarcar depois com a Eliana, né, Eliana, da gente fazer uma live com uma prática ou da aquarela ou do sketch. Eu acho o sketch bem interessante você participar, porque você tem projetos em cima disso, né? Sim. O meu desafio foi justamente isso, desenhar alguém me olhando. Uhum. Agora, pela webcam. Tá vendo? Então eu falei assim, eu morro de vergonha. Na hora que eu tô do lado do aluno, flui, beleza. Uhum. Agora todos me olhando, nossa, tá, que eu fico vermelha só de pensar. A sensação é Dá diferente. calor. Isso é bom. Então, hoje a gente vai ter como convidado de prática, né, o Zé. A gente vai fazer o quê? A gente vai manter ele como... Deixa eu ver aqui. Aqui, Speaker View, não. Opa, Eliana. Vou anotar aqui hoje é o Zé. Tem vídeo aqui. Onde a gente vai ter esse formato de tela de apresentação, que ele vai estar de fundo maior. Porque diferente da última live, a gente não vai ter uma transmissão de tela, né? O Zé, ele tem uma experiência muito do desenho manual, né, Zé? Não que o Zé Exatamente. trabalhe com software, não que o Zé não trabalhe com programas, mas com o que a gente quer trazer hoje é a experiência dele com essa noção do desenho de expressão, desenho a lápis, desenho com carvão, que é uma coisa que ele começou muito antes de pedir para a faculdade, né? Esse aqui é o desenho de retrato, né? Desenho realismo. Exatamente. A minha experiência com desenho, ela começa por essa mídia, né, que é a mídia do carvão. Inicialmente eu comecei com carvão vegetal, que era aquele carvão mais difícil de manusear, né, que ele parece até, de certo modo, e eu utilizei algumas vezes, aquele carvão de churrasco mesmo. Então eu pegava aquele carvão, quebrava ele de algumas formas e tentava lapidar a ponta. Apagado, né? E depois eu passei por um outro tipo de carvão, que já é o carvão numa mídia de lápis mesmo. Uhum. Então fica mais fácil de manusear, fica mais fácil de colocar os detalhes, né? Uhum. E também dá uma possibilidade de fazer desenhos menores a carvão, né? Porque o carvão vegetal, ele te cobra o tamanho. Você tem que trabalhar com um formato muito grande. Por quê? Porque você tem menos áreas para poder detalhar, né? Uhum. Fora as experiências de desenhar na rua, né? Eu desenhei algumas vezes em praças, essas coisas assim, fazendo retratos das pessoas que passavam. E a experiência de fazer com carvão vegetal era que quase sempre do meio pro final do desenho eu estava com a cara preta, né? De passar a mão suja no rosto. Desenhando, sei lá, sugando suor, né? Mineiro. Exatamente. Exatamente. Eu queria só comentar aqui o pessoal que tá entrando, o pessoal que for entrando na live, quiser interagir com a gente para saber se tá tudo certo com o som, o vídeo, tá? Vai falando aí conosco. Sim. Ei, Zé, eu achei... Desenho, Pode falar. e aí do desenho, eu preparei um retrato, né? Eu vou compartilhar com vocês daqui a pouco a tela. E eu vou trabalhar com a mídia do carvão em lápis, né? Eu vou mostrar ele para vocês daqui a pouco. Vou falar sobre os materiais assim, de um certo modo que dá para usar. E a gente vai fazer uma parte do desenho. O desenho realista é um desenho mais demorado, né? Então eu preparei um desenho um pouco menor para a gente conseguir trabalhar algumas situações no desenho. Porque demanda tempo, demanda técnica, demanda prática. E é uma coisa que a gente estava falando na live passada, inclusive, quem entrou na live e quer acompanhar, não está podendo ver agora pelo Instagram, a gente está gravando a transmissão, a gente vai deixar disponibilizado lá no canal nosso do YouTube.
A gente fazer aquela frase padrão, né? Tipo assim, segue a gente lá, se inscreve no canal, curte os vídeos lá, compartilha com os amigos. Ativa o sininho. Ativa o sininho. Que a gente vai estar. A gente já tem um conteúdo que eu iniciei com a Galeria Arte Plena, a Casa Galeria, falando sobre arte, que é um programa que a gente tem, o Café e Tinta. E agora a gente está começando essas lives até a gente poder retornar, que isso já era um projeto que a gente tinha pensado de fazer essas pílulas com alguns conteúdos específicos com desenho, seja ela com software ou não, né? Então a gente está aproveitando esse momento, utilizando as tecnologias que a gente tem à disposição para poder ter esse contato com vocês, né? Então vocês ficam ligados que vai estar disponibilizado lá no YouTube. A ideia é justamente essa, com que a gente fomente o nosso canal lá no YouTube, com que a gente possa mais para frente utilizar as lives diretamente lá do YouTube, que vão ficar gravadas outras coisas além do vídeo, as interações com o público, né? Uma coisa que até a Eliana tinha comentado conosco, que lá no YouTube as reações, a conversa, elas vão ficando salvas, o diálogo é legal de estar salvo, né? Aqui vai ficar meio invisível, né? Pode ser. Outra coisa, ó, tá vendo aqui? Uma coisa que a gente tinha programado, daqui 10 minutinhos a gente vai dar uma caída, né? Já? Uhum. Porque a gente tem 40 Boa. minutos, 40 minutos de conversa, de conexão com o Zoom. O que eu pensei da gente fazer? A gente derruba agora e reconecta rapidinho, o pessoal espera a gente, tem certeza, né, pessoal? E a gente retoma, pode ser? Pode. Né? Pode ser. Pode ser. Então eu vou encerrar e vocês clicam no mesmo link lá, tá? Tá, beleza. Beleza. Deixa eu conectar aqui com todo mundo. Deixa eu chamar eles. Acho que talvez tenha que mudar a conexão. O pessoal vai esperando aí, tá? É bom que a gente consegue, com todo mundo participando, vai ficar legal. Pra gente não ficar, daqui 10 minutos ter que fazer isso tudo de novo, a gente faz agora, tá bom? Esperar o pessoal aqui entrar. Ele mudou o link. Voltamos. Ele mudou o link, mas vai dar certo. Falta o Zé. Cadê o Zé? Tá conectando. Tá conectando. Aí, pronto. Vou pôr o Speaker View. Vou colocar o Zé de fundo e a gente sem atrapalhar os nossos comentários. Bom, estamos aqui. Estamos de volta. Nem usando patrocinador ainda dessa vez. Eu ter colocado um Jequiti na frente aí. Não, estúdio artista. E aí, estava falando da questão do desenho, né, com o processo, com o tempo, né, principalmente a questão do retrato, e até um desafio, né, porque não quer dizer que a gente vai mostrar um resultado final, mas a gente vai mostrar um processo, entender como é que o Zé trabalha. E como a gente tinha falado na última live, não tem borracha, né, Zé? Com adrenalina. O Zé tá ouvindo a gente? Isso aí. Tá. Agora? Então vamos lá. Pelo menos Se você quiser movimentar a sua Camera Girl aí. Você que manda, Zé. Aí. Vou ter a honra de assistir de camarote o Zé desenhando. Ele contratou passar um paninho no computador depois, viu? Isso aqui é reflexo. Tá certo. Desenhar hoje. Legal. Essa figura icônica aqui do universo indígena como... Não tá aparecendo, não? Tá aparecendo, a gente tá vendo. Tá aparecendo. Estamos vendo. É o Raoni? É o Raoni. Boa. Então, como todo mundo que conhece meu trabalho, assim, eu não mencionei, eu sou indígena, né? Sou da etnia Karaô-Canela. Então, meu trabalho ele circula muito por esse universo, né? Da arte indígena, da representação da cultura e tudo mais. Então, depois
visualizem meu trabalho para ver mais detalhes das obras. Isso. Arroba, como é que é o nome do Instagram? Meu Instagram chama urucum.tatu. Então lá vocês vão acompanhar algumas coisas assim no meu dia a dia, né, das tatuagens e também das ilustrações, né, costumo colocar lá. Então vamos iniciar aqui. Todo mundo já conseguiu visualizar a figura. Então vou começar mostrando os materiais que eu utilizo assim no meu dia a dia. Então esses primeiros aqui são lapiseiros normais mesmo. Elas têm uma pequena modificação que são os grips que eu utilizo para tatuar. Geralmente eles vêm nas biqueiras. Então para que a gente usa isso? Para ter uma pega mais estável no lápis. Ah, isso é de tatuagem. E também para acostumar com a máquina, né, em um determinado momento. Os outros materiais que eu costumo utilizar nesses tipos de desenho são os lápis tradicionais da Faber-Castell. Seriam esses aqui, né? Os da família 9000. Então eu utilizo 6B, às vezes 2, que é o caso desse aqui, às vezes 9B. Então no desenho realista a gente vai procurando uma potência maior do preto, né? Quanto mais preto, melhor, assim, né? Na capacidade dos lápis. E ultrapassando um pouco, a gente já entra no carvão, que seriam esses lápis aqui, ó. Então o carvão, diferente do 6B, você compra ele pela potência. Então a gente costuma ter o hard, o soft e o medium. Então aqui eu utilizo mais o hard e o soft, que é um lápis mais macio. Então o carvão vai estar mais mole, digamos assim. Vai soltar mais pigmento de lápis. Eu nunca tinha E enxergado um carvão em formato de lápis, não. Eu só imaginava aquele de bastão. Esse aqui já é um carvão em formato de lápis. Só mostrar a ponta para vocês aqui do lápis. E pontas bem longas, né? Eu costumo gostar de usar umas pontas bem alongadas para ter uma facilidade maior de detalhe. Alguns ilustradores no realismo eles vão utilizar também canetas de ponta mais fina, que é o caso dessas aqui, né? Essa é uma caneta de nanquim 0.7. Então eu, sem igual o Renato, que trabalha com ilustração científica, eu gosto muito de pontas do 0.7 para baixo, ou seja, quanto mais finas as pontas, melhores. Começa a passar para 0.8, 5, aí já não é o tipo de lápis que me agrada muito. A gente teve um workshop de desenho de ilustração científica. E é engraçado que a caneta era até mais fina, era tipo 0.05, não era alguma coisa? 0.05, eu nunca tinha nem visto. Tem a 0.03 também, né? Que é ainda mais fina ainda. Exatamente. Aí você não tá ouvindo a gente não, Zé? Tô ouvindo. Pegou uns cotonetes aí? Outro material que a gente costuma utilizar no carvão é o seguinte, quando você usa cara quer carvão fazer mais higiene macio, pessoal no vídeo. Quando você usa um carvão mais macio, geralmente ele vai jogar uma pressão maior em uma determinada região do papel. Então, alguns ilustradores na primeira massa, no primeiro sombreamento, eles pegam um algodão e espalham aquele carvão, como se ele estivesse usando um pó, na verdade um giz. E para áreas menores, alguns ilustradores costumam usar cotonete, porque o cotonete vai deixar você entrar em uma área menor do desenho. Um detalhe de olho, um detalhe de sobrancelha, alguma coisa bem minúscula. Um dente. Ô Zé, já aproveitando aqui então essa sua deixa, eu queria fazer uma pergunta aqui. Qual que vai ser a diferença entre o algodão e o cotonete e o esfuminho? Ainda tem um esfuminho ainda, né? Ainda tem um esfuminho. Esfuminho eu não costumo usar. Eu já utilizei algumas vezes, assim, mas eu não tenho nenhum para mostrar aqui para vocês. Eu tenho. Mas a diferença... Meu tá velho, mas tá aqui. Pera aí, deixa eu mostrar o esfuminho aqui da Eliane. Vou mostrar lá. Você vê que tá o foco. Aí. Velhinho, tadinho. E ele tem numeração. Ah, legal. Tá? Se eu achar o fino aqui, eu mostro. Tá, vamos lá. Tá, a principal diferença é que na época que eu comecei a ilustrar, comecei a desenhar na rua, eu não tinha um acesso tão fácil ao esfuminho, eu não conseguia comprar, assim, numerações e tudo mais. Então eu fui
ter acesso já bem à frente, assim, na minha vivência de desenho. E o algodão, ele já era um material muito mais fácil, né? A minha avó, por exemplo, ela tem uma prática de plantar algodão no quintal, então eu tinha acesso natural, ia lá e pegava. E a principal diferença, na minha opinião, é que o algodão, eu consigo utilizá-lo numa massa bem maior, então eu consigo usá-lo num papel bem maior e consigo ter um controle melhor também da uniformidade do que eu vou espalhar o pigmento do carvão no papel, eu consigo ter um controle maior. O esfuminho, eu tenho que trabalhar numa área muito específica do desenho, muito pequena do desenho. Então ele vai me auxiliar, na verdade, em detalhes muito pequenos. E uma deficiência que eu acredito do esfuminho é que você precisa pressionar ele muito no papel em algumas determinadas situações. Então, dependendo do tipo de papel, você acaba danificando ele usando um esfuminho. Então, eu costumo evitar. Até o algodão é algo que eu venho utilizando muito pouco assim, no meu trabalho. Eu tive a experiência de trabalhar com uma artista muito querida aqui da cidade, que é a Saida Cunha, e ela me dizia o seguinte, que esfuminho, algodão, eles têm que ser usados com muita cautela, porque eles escondem o mais bonito do seu desenho, que é o traço. Então você vai escondendo aquela marcação que você faz com o lápis, né? A então, personalidade sua no desenho. Exatamente, eu utilizo muito pouco, na verdade, por isso, por essa orientação que eu recebi dela em um momento assim da minha formação. Legal. Outro material é o estilete. Então, carvão é algo que não dá certo em apontador. E como ele solta muito pigmento, ele vai entupir o apontador e já era. E com o estilete eu consigo ter também o que eu acho fundamental, que são as pontas alongadas. Consigo fazer uma ponta bem maior do lápis. Que, por um outro lado, também me traz uma questão, que eu tenho uma ponta de lápis muito mais delicada, então ela vai quebrar muito mais facilmente, o que vai me exigir que eu trabalhe com muito mais atenção e com muito mais leveza no papel. E por último, não menos importante, eu utilizo em algumas situações lápis branco. Então, afasta um pouquinho, pode deixar afastado. Por incrível que pareça, isso aqui é um carvão branco. Isso é um carvão? Isso é um carvão. Que isso? Ai, participação especial aqui, ó. Oi, Alice! Beijo! Alice invadindo a live. Ela já invadiu o nosso Instagram, porque ela tava usando um celularzinho emprestado, tava logado a conta do estúdio, ela mandou umas lives lá. Pois é. Deixa eu ver se eu tenho. Então, de materiais, e o por último deles, né? Vou mostrar uma borracha, que é algo que eu raramente utilizo. Isso. Mas você usa então, ou seja, eu tô fazendo um poro de pele, Entendi. um fio de cabelo que ficou tampado, então eu utilizo ele, na verdade, como uma ferramenta de desenho, não utilizo para apagar, para retirar erros, começar de novo, não é para isso. É para detalhar pontos de iluminação dentro do desenho. E agora já partindo pro que é o nosso mais importante, aqui o material, né? Então o que eu estou utilizando? Estou utilizando um papel cinza para que eu possa fazer uma mágica importante no desenho, que é utilizar o lápis branco. Legal. Para que ele apareça, na verdade. É um uma dica Color que eu Plus? posso fazer. É um papelão Esse cinza, aqui, né? ele é um Arjoinx. Ele não chega a ser um Color Plus, não. Esse aqui é um Arjoinx cinza, liso. Ele é um já mais papel, pra achei linha que era um de offset. papelão. Que ele já é para linha de offset e ele é de uma gramatura mais pesada, então que eu estou usando um papel de 350 gramas. Uau, É um papel, quase um cartão. É quase um papel cartão. É algo que eu gosto muito de utilizar. Eu não gosto de papéis brancos. Utilizo um pouco. Gosto de papéis amarelos, né? Amarelados, envelhecidos. Ou papéis cinzas. Você cobriu com fita do lado?
Foi. O Crepe. que eu fiz? Ah, tá. Eu quero ter uma margem para poder manusear, porque em algum determinado momento eu vou ter muito carvão espalhado aqui no papel, Mas. aqui no Uhum. material. Você dobra Isso- ou não? Não, eu não costumo dobrar, não. Não, Costumo a fita. colocar a fita apenas aqui na Ah, tá, entendi. terminais do desenho, Uhum. do Você papel. protege os cantos. Uhum. Eu protejo os cantos. O bom de destacar Então, que é o que que fita isso crepe, faz? né, Zé? Porque a crepe Uhum. ela é mais fácil depois de você tirar do papel, né? Exatamente. E eu tento usar uma fita crepe de péssima qualidade, na verdade. Melhor ainda, E mais eu barato. vou explicar por quê. Porque a fita crepe de péssima qualidade, ela tem menos cola. Então vai ser mais fácil de retirar do papel depois. A gente vai entregar a marca, não, né? Eu nem sei que marca que é dessa, porque Ó, é de uma Deixa eu fita ter crepe uma. tão velha. o Monarita falou aqui na live aqui que ele gosta bastante desse papel aí, ó. Eu trabalho Pois Monarita é um papel muito legal. Monarita, depois a gente vai fazer com você também. Tô marcando aqui com o Eliano, vou marcar contigo também pra mostrar seu processo criativo. Que é todo mundo aqui participando, né? Vamos lá. Uhum. Aí, Zé, Então, você já a fez primeira você fez um traço na lapiseira ou no lápis? Esse aqui é um traço de lapiseira, Hum, nessa primeira parte. Eu tô mostrando para vocês. uhum, E aqui, onde eu já tô reforçando o desenho, ainda é uma lapiseira, só que com grafite mais pesado. Então, aqui eu tô usando um grafite 05, uhum, apenas para ter uma marcação assim bem solta do desenho, não estou detalhando nada ainda, estou só trabalhando os volumes e depois eu começo a detalhar, né? Então eu vou estabilizando um pouco mais a forma uhum, e o processo final eu já vou trabalhar as sombras aqui dentro. Então o que é importante no desenho de retrato? Primeiro é você conseguir estruturar o rosto daquela pessoa numa velocidade, assim, porque ela não vai posar para você por muito tempo. Aqui, como eu não tenho a possibilidade de estar com o Raoni aqui perto de mim desenhando, eu utilizo uma foto. Mas o ideal, e que eu gosto de fazer, na verdade, é sentar com aquela pessoa e a desenhar, porque assim eu posso ter um desenho muito mais expressivo, o que me cobra velocidade, né? Ela não vai ficar estática para o que eu desenho. uhum. E então, para isso, o que eu faço? Eu deixo os detalhes de lado no primeiro momento e vou marcar a volumetria. Eu quero ocupar os espaços inicialmente. E depois que eu já perdi a posição, que aquela pessoa saiu daquela primeira posição estática, aí eu já trabalho com o meu desenho de memória, né? Então, eu já vou utilizar apenas umas referências para ela estar perto, mas o restante é aquilo que eu me lembro da posição. Uhum. Então, seria basicamente isso. Nossa. Agora eu vou pegar os lápis e Uhum. vou iniciar o processo para vocês acompanharem. Não, massa. E quero que todo mundo vá interagindo, né, perguntando, porque o desenho Já de tem. rua, na minha opinião, o divertido dele era que sempre parava alguma pessoa perto de mim e fazia alguma pergunta. Daqui a pouco passa o caminhão Então- da pamonha aqui na rua. Exatamente. Então, diferente daquele desenho que você faz na sua casa, sozinho, Aham. pessoas que gostam de desenhar na rua, elas têm uma vontade do barulho, sabe? Uhum. Desenhar com outras pessoas, com ruído, e principalmente com outras pessoas visualizando, né? Acho que esse é a grande quebra que você tem quando desenha na rua. A Jamília até falou Pessoas aqui, vão te ó. olhar. A La Titanic, né? Exatamente. Nossa. Deixa eu voltar Vamos aqui, voltar meu celular aqui pra poder enxergar o pessoal que tá entrando. O pessoal que tá entrando enquanto o Zé tá organizando o material e vai fazendo alguns exercícios, a gente não tá parado, né? A gente continua movimentando o espaço, a casa, tentando ajustar e trazendo novidades. A novidade que a gente tem agora na casa é que a gente tá com o espaço da frente ocupado com a VHS, Livraria Bar. Isso. Ali, a VHS ela estava na Rua do Lazer, ela movimentou aquela Rua do Lazer, levantou a bandeira do espaço, ela tentou por máximo estar naquele local, mas algumas coisas impossibilitaram ele de continuar lá. E a gente fez esse convite para ocupar esse espaço lá na frente, para a gente movimentar mais aquela frente da casa, dar uma visibilidade melhor para o nosso espaço. Mas a gente continua com nossos espaços reservados de cowork, de produção artística, de curso, né? O que foram ocupados eram os espaços antigos de loja, que estavam bem obsoletos, agora eles estão totalmente repaginados e organizados. A VHS está funcionando
um sistema de entrega de balcão, porque a gente tem uma determinação de não abertura ainda do espaço, né? E eles estão com uma promoção. Deixa eu até abrir aqui no Instagram dele para passar melhor a informação de abertura, né? Vai ter que eles chamam de growler. O growler é aquele vasilhame para chopp, para cerveja, onde ele é retornável. Ele tá com promoção lá de Red IPA de R$25, o growler de 1,5 litro, né? E como é que funciona? É pegar no balcão, né? Chegar lá no espaço, organizar lá essa compra e para evitar que a gente fique por enquanto aglomerado. Quando liberar, vai ser muito em breve, a gente vai estar lá funcionando direitinho com as mesinhas, ações, com um pouco mais de evento, interação com a produção artística da casa, né? Zé, esse daí já é o lápis? Ou já é o carvão? Esse que eu estou utilizando aqui já é um carvão, né? Tá. Eu estou usando um carvão médio. Ele ainda não é o mais pesado deles. Uhum. E uma particularidade, assim, para quem desenha com carvão, é que geralmente a gente costuma marcar as partes mais escuras primeiro. Então, por modalidade de desenho, o pessoal costuma falar, não, começa pela parte mais clara, e depois vai sobrepondo. Aqui já não, a gente já começa pelas partes mais escuras da figura, para a gente ter uma ideia de qual que é o máximo preto que a gente consegue no desenho. Ou seja, se eu consigo um preto absoluto, aquela é a minha referência do que eu não devo ultrapassar, né? Então, depois que eu trabalho esse preto mais escuro, aí eu já tenho uma base muito mais favorável para fazer essa troca aqui, ó. Que é sair do carvão preto, né? E retornar pro lápis branco. Rolou um Porque eu já jequiti. tenho uma base de onde a iluminação vai poder funcionar. Entendi. E assim o contraste, ele vai ser muito mais fácil de visualizar. Só para confirmar aqui, eu fiz um jequiti aqui rapidão. Eu acho que é a partir das 14 que pode fazer essa compra lá do Growler com o chopp, tá? Mas qualquer coisa, vocês entram lá no Instagram da VHS, que é VHS Livraria Bar, tá bom? A Jaque, ela perguntou aqui na live, a Jaque, ela tá acompanhando a gente, se a gente tem um horário específico para as lives. A gente não determinou ainda, Jaque, a gente aproveitou a primeira, que era um feriado, mesmo em isolamento, mas era um feriado, que a gente marcou às 14, né? Vai depender muito dessas nossas disponibilidades de cada um. Como eu estou isolado, mas não estou parado, as minhas aulas elas são todas nos períodos da manhã pela PUC. Porém, na quarta-feira é um horário que eu não dou aula de manhã, né? E acho que possivelmente a gente pode chegar num horário específico e tal, e a gente divulgar isso. Mas o que a gente está fazendo é divulgar pelo menos um dia antes. Mas principalmente fazer com que a gente leve essas pessoas até o nosso canal do YouTube. Lá no YouTube, digitar lá Estúdio Artista. Vocês vão achar a gente lá com a última live, e essa live vai estar disponível lá também. Até chegar um momento onde a gente chega num horário específico e utiliza somente a plataforma do próprio YouTube para fazer essas transmissões, onde vai dar uma liberdade maior de interação, eu acho. Isso aí. Zé, só uma coisa aqui. Eu acho que você tá filmando com o celular em pé. Acho melhor filmar com ele deitado, que tá tendo um corte na tela, sabe? Aí. Melhorou? Melhorou, porque tava tendo um corte na tela. Tá. Aí tava quebrando o desenho inteiro. Então, vamos falar sobre os aspectos técnicos que começam a aparecer aqui. O carvão, ele já começa a soltar muito pó. Então, ele é um lápis muito poroso, esse que eu estou utilizando. E aqui, como eu marquei a iluminação, tem alguns lugares, não sei se aproximando mais, vocês vão conseguir perceber que ele não fica tão uniforme. Então, o que eu vou fazer? Nessa área, eu já vou fazer aquele uso do nosso cotonete querido aqui. Eu vou utilizar ele para espalhar aquele pigmento branco. Esse lápis branco,
no caso, esse carvão branco, ele aceita o lápis carvão por cima? Uma camada do lápis carvão por cima? Ele aceita o lápis carvão por cima e dependendo da potência que você utiliza, igual eu utilizei, eu já desenhei com lápis branco por cima do carvão preto. Isso também é algo que acontece. Principalmente quando você está usando um carvão mais leve, né? Você está usando um carvão, assim, entre o mais duro e entre o médio. Então aqui, por exemplo, eu já espalhei o carvão branco, né? Já deixei aquela minha área luminosa mais espalhada. Aí o que eu vou fazer? Eu vou retornar com o preto aqui para cima. Ele vai Então aqui eu aceitar. já vou definir os tons médios que acontecem junto com aquela iluminação. Uhum. Outro detalhe que eu costumo dizer para os meus alunos, que eu acho muito importante, é que você precisa de um sentido para começar a distribuir o preto, por exemplo. Então o que eu faço? Vou pegar aqui no cantinho da fita, geralmente os movimentos que eu trabalho são movimentos diagonais. Porque o que acontece? A diagonal, com essas massas de carvão, elas enganam mais o olho humano. Então Entendi. você vai ter uma sensação maior de uniformidade. Uhum. Vai parecer que aquele Pode detalhe da afastar, sombra- afastar o celular um pouquinho, Zé, porque aí foca só na mão. Aí Nossa, que isso, obrigado, Ariel. Deixa eu só falar aqui, a Jaque perguntou se tem alguma dica para apontar o lápis carvão. bom, a dica que eu tenho para apontar o lápis, primeiro é o seguinte, vou usar aqui meu dedo como referência, para que vocês consigam entender o tamanho da ponta. Uhum. No meu dedo indicador, geralmente eu faço uma ponta que ela tem o tamanho dessa minha parte do dedo aqui, ó. É falange que chama? Isso não, né? Outro nome, não é? Tem um nome, Baiano, como pessoa é que chama, sim. Baiano? Dedo. Dedo. Boa. Maldita ilustração científica. Caraca. Dando aula de anatomia, você dedicou. E o outro detalhe muito importante, eu tô girando o lápis aqui para vocês verem, que eu tento fazer uma ponta equilibrada. Então ela não fica torta para nenhum lugar. E assim, é um espaço pro grafite e um espaço pra base também, né, velho? Tipo assim, não adianta só apontar a um ponta. Espaço para base. É um espaço para base, porque a base vai dar mais sustentação na ponta, então ela vai ficar mais resistente. Então, por isso que a gente usa uma ponta mais alongada. Eu tenho um lápis que aconteceu um acidente com ele, com um lápis de carvão. Vou separar ele aqui para mostrar para vocês. Eita. É isso. O que aconteceu com esse lápis? Ele ficou guardado junto com outros lápis em um estojo que eu tinha emprestado para um aluno. E o que acontece? Ele ficou fazendo isso dentro do estojo. Então, o lápis carvão, ele é um lápis frágil. Então, se você deixar ele ficar batendo um no outro, ele quebra por dentro. O que vai acontecer quando você vai apontar, ele solta toda aquela parte do lápis. Ou cair. Um lápis grafite, 6B, carvão. Quanto maior a numeração deles, mais cuidado você tem que ter para ele não cair, porque ele quebra muito facilmente. Então, geralmente, o que eu faço? Eu pego todos os meus lápis, junto eles assim, e aí eu pego um daqueles elásticos, uma liguinha, e prendo eles, para que eles não fiquem batendo uns nos outros quando eu vou guardar. Importante. Isso também é muito importante. Então, as pontas são assim, mais longas, né? Bem finas. A Jamile falou aqui, ó, é falange, mas é a falange medial. Ela procurou no Google. Ela vai pagar essa bidona aí, mas ela procurou no Google. Vou defender a Jamile. Não vai Deixa ser, eu... não. A Jaque... Importante, pessoal. Que eu esqueci de mencionar para vocês, mas que também é bastante importante dos lápis. Enquanto a gente está utilizando, geralmente eu faço um traço, fiz uma diagonal aqui,
terminei essa diagonal, eu giro o lápis. Então retorno e eu fico fazendo esses giros durante o desenho inteiro. Por quê? A minha ponta vai ter uma vida útil bem maior. E eu vou conseguir ter uma ponta uniforme durante o desenho todo, o que vai me gerar uma economia e eu não vou precisar Adorei. ficar corrigindo pontas ao longo do desenho. Legal. Porque o carvão, por enquanto, eu tô com a mão bem limpa ainda. Mas em algum determinado momento do desenho, ele vai começar... Vou começar a ter alguns acidentes aqui de sujeira da mão. Para isso, às vezes a gente utiliza uma folha de papel dobrada aqui por baixo da mão. Eu não vou fazer nesse desenho, porque vai dificultar a visualização de vocês aqui, mas façam isso em casa, se vocês estiverem desenhando. Isso aí. A Jaque tinha perguntado aqui, mais pra cima, se o Zé dava aula de aquarela, né? E a digitalização e edição da aquarela, e acho que dá para estender também pro desenho a carvão. Acho que vale ressaltar que a melhor pessoa para dar aula de aquarela aqui é a Eliana. que embora eu e o Zé eventualmente façamos aquarela, né? O Zé mais que eu sou uma negação na aquarela. Mas a experiência da Eliana é muito, muito maior, né? Quanto à digitalização e a edição dos desenhos, a aquarela /lápis, a gente estava programando um vídeo no Instagram, ou até mesmo uma live sobre isso, sobre o processo de digitalização e edição das imagens. Então, fica ligado que provavelmente aí para essas próximas semanas vai ter alguma coisa relativa a isso aí. Vai ter alguma coisa relativa a isso no canal. É isso aí. É porque não é só, acrescentando, é porque não é só dar um clique e já está resolvida a imagem. É, tem todo exatamente. um processo, tem um equilíbrio. Mesmo a gente indo de forma intuitiva, né, vamos dizer assim, do agrado dos nossos olhos, a gente quebra a cabeça na hora de escolher. Se a pessoa já quer treinar, brinca lá no próprio Instagram, quando você vai selecionar a sua imagem e editar, começa a brincar por lá. Agora, se for uma coisa mais técnica, mais profissional, aí teremos aí o Renato nos auxiliando. Muito bom. Bom, o que eu posso falar sobre a minha experiência de lecionar, eu dou muitas aulas, assim, eu diria que o maior foco que eu tenho hoje em dia de aula é o básico de desenho. Então, eu costumo trabalhar assim, com alunos que estão iniciando mesmo do zero, né? Não tem nenhuma experiência com desenho. Eu diria que até o tipo de aluno assim, que eu mais gosto de trabalhar. E meu método de desenho, eu utilizo uma base que ela é chamada de desenho com o lado direito do cérebro. Então, é um método de desenho que ele é utilizado para você ensinar as pessoas a entenderem as imagens, ou seja, para conseguir visualizar melhor e também para você gerar uma memória fotográfica. Então, aquela lendária memória fotográfica que nós acompanhamos no cinema de vez em quando, aquilo é uma memória adquirida. Então, por meio de métodos, você consegue ter exercícios para melhorar a sua memorização. Então, o desenho realista, principalmente o de retrato, simultâneo, que você faz diretamente com o modelo, ele é memória. Então, você tem que estar com a memória em dias, assim, com ela mais evidente, com ela mais potencializada, porque em um determinado momento do desenho, a gente abandona o modelo e parte para aquilo que a gente lembra do momento da cena. E o que eu costumo trabalhar hoje em dia nas minhas aulas, é igual o Renato falou, eu pinto aquarela eventualmente, em algumas situações, até assim no meu trabalho eu tenho algumas, só que o meu método de aquarela não é um método assim tão acadêmico, então eu pinto de uma maneira muito mais livre, assim, às vezes até equivocada dentro de algumas escolas. Então a escola, por exemplo, a oriental de aquarela, algumas coisas que eu faço assim de jogar camadas muito pesadas de tinta e tudo mais, não é nem tão plausível dentro da escola. E no estúdio artista, o que hoje em dia eu trabalho com material de aula, eu costumo trabalhar com cursos de desenho de retrato. Então eu ensino as pessoas a fazerem esses retratos
fazerem o desenho realista, né, que é esse que eu trabalho. Eu estou iniciando algumas atividades com alunos de tatuagem, né? Então, estou começando a voltar algumas aulas direcionadas para quem quer aprender a tatuar, para quem tem vontade de aperfeiçoar o desenho e eventualmente se tornar um tatuador, que é o meu caso. E também trabalho com alguns cursos direcionados à área de design, que é a minha área de formação. Então, no design editorial, por exemplo, eu trabalho com muitos ilustradores, então eu tenho que trabalhar no meu dia a dia com essa digitalização, que foi a dúvida. Então, o desenho fotográfico realista, igual esse que eu estou fazendo para vocês, geralmente eu digitalizo ele por fotografia, né? Então, eu utilizo uma câmera, faço uma foto desse desenho assim, o mais fiel possível, com a resolução mais alta possível, e tento deixar o mínimo de edição. Então, às vezes eu corrijo alguma coisa de iluminação, corrijo alguma mancha do papel que apareceu, e só. Então, eu não costumo fazer edições posteriores, né? Pegar uma ferramenta e desenhar por cima, ou acabar de colorir, coisas assim. Então, eu tento resolver o desenho, basicamente, no que eu posso fazer manualmente. Essa é uma dos objetivos, assim, do desenho estar com uma riqueza de detalhe maior. Por esse motivo, eu tenho que conseguir ter o máximo de qualidade do papel. Então eu tento ir para papéis assim, que tem uma qualidade maior, e tento ir também para um cuidado maior com os acabamentos, ou seja, um micro detalhe que fica mal acabado, que eu não dou devida atenção para ele, ele vai aparecer com muita força quando eu fotografar o desenho. Então se atentem, por exemplo, a cantos amassados, se atentem também para lugares onde eu sujo a mão. Isso tudo aparece na fotografia. Por isso, a gramatura mais pesada do papel ela é tão importante. Porque quanto mais fino o papel que eu utilizar, maiores marcas de memória, ou seja, marcas onde a minha mão pressionou, onde eu passei uma borracha, onde o lápis entrou com uma pressão maior, eles vão ficar muito mais evidenciados quando eu fotografar. Então, é importante usar um papel assim, de uma gramatura mais alta por esse motivo também. Porque a edição posterior ela é mínima. A gente edita muito pouco o desenho depois. Massa. Eu queria fazer o seguinte agora. A gente tem aquela medida que o Instagram impôs da live de 1 hora, né? A gente está quase chegando nessa 1 hora de live, tá? E a gente vai poder reaproveitar e fazer a reconexão do próprio Zoom. O que eu preciso fazer? Todo mundo que está conosco aqui agora na live, a gente tem aqui, acho que umas 11, 12 pessoas, vamos combinar o seguinte, a gente vai encerrar essa live e já iniciar uma outra de forma imediata, tá bom? A gente só precisa gerenciar um link aqui, uma chave certinho que um amigo meu vai me passar, que o Nelson está fazendo nosso suporte hoje, e aí a gente já volta rapidão, tá? Você vai atualizando o feed aí para poder seguir a gente, pode ser? Ok. Tá bom? E respondeu, eu respondo. Respondeu. Então a gente Falou. encerra lá. Para não, hein, Zé? Continue aí. Tem umas dúvidas. Vocês estão conseguindo acompanhar bem? Tá boa a iluminação e tudo mais? Tá, sim. Eu Tá vou, bom. eu vou encerrar a chamada aqui do Zoom e mando de novo o link para vocês. Pode. Beleza. Pode. A gente voltou. Agora eu vou chamar todo mundo lá.
Estou gravando. Mandei o link errado aqui. Aqui, rapidão. É só um minutinho, eu vou colocar todos aqui de novo. São os investimentos que vão ser feitos mais pra frente, viu, gente? Pra gente poder fazer essa nossa transmissão. O pessoal que tá reconectando, tá entrando, tá me ouvindo, tá ouvindo bem, o som de fundo tá legal. Eu aceitando todos aqui. Aí, galeria. Voltando aos poucos. Voltando aqui. Ela retornou. Opa, quase que eu coloquei o... Voltei. Vou fazer aqui o full screen. Aí, pessoal tá entrando também. Voltamos aí, Zé. Voltei também, tô aqui. Já estamos ao vivo. Estamos todo mundo nos vendo. Opa. Tira o dedo do nariz, tô brincando, tô brincando. Meu som tá só a voz? Tá ouvindo Não, o fundo aqui? tá tranquilo, dá pra Tem ouvir. um fundo de uma máquina cortando grama. Não pegou não, né? Levemente, lá no fundo. Nossa. Tá de boa. É, o que tem no seu fone é um ruído assim, bem sutil, assim, mas não atrapalha tanto não. Tá bom. É só esperar o pessoal retornar aqui pra chegar pelo menos no número de pessoas que estavam antes. Pouco eu vou vendo. Uhum. Eu acho que é do equipamento mesmo. Aproveitar e beber água. É. Beber muito líquido. É, Eu estou na seca. eu vou pegar minha água, daqui a pouco eu volto. Espera aí que eu vou pegar minha água. Tô bebendo 2 litros de água. Mas vai pegar água também? Então vou pegar. Zé, toma conta aí do povo então. É 1,5 Desenhe, litro, Zé. cara. Sigam os passos do Dolinho, bebam muito líquido. Senhora, e essas pernas, hein? Meu Deus! Não são lindas. Cara, O look quarentena. o Zé deve ser a única pessoa em quarentena que tá usando calça e tênis. Porque eu tenho certeza que você, em algum momento do vídeo, vai aparecer. Entendi. Eu tô de samba canção aqui. Melhorou? Melhorou. Melhorou? Tá top. Ô, Oriane, o Nelson falou que na live nem saiu ruído, então tá de boa. Ah, beleza. É porque, Obrigada aí. às vezes é só eu que tô ouvindo por causa do fone, que meu fone ele é um fone um pouco mais abafado, né? Então nós estamos. É, Vou por causa do- concentrar. Ó, fui pegar minha água. Porque senão a gente não concentra. No meu caso, eu estou numa sala do apartamento. Então, se eu não tiver de fone, eu não vou concentrar. Tudo vai me distrair. Uma Então, foi uma coisa, maneira que eu consegui para É. concentrar, para estudar melhor e escutar melhor, né? e é uma coisa, acho que o Zé vai concordar comigo, a gente até comentou isso na última live. Agora ele não tá fazendo, mas você costuma desenhar com música, né, Zé? Ah, é eu- mesmo? Tá sem Vamos música. desenhar com música. Não, a gente tem música, a gente tá com um fundinho nosso lá no Instagram, o pessoal da live tá ouvindo. Ah, Até. nós é que estamos sem. É, A gente até tava ouvindo música antes de começar, mas que eu achei que ela ia aparecer com um ruído bem grande aí no áudio. tá uma musiquinha de fundo. Musiquinha de fundo tá aparecendo lá. Não tá tão alto não pra não atrapalhar a nossa conversa, mas dá pra ouvir. Eu não consigo ouvir a música que você coloca no fundo. É porque ela tá pra transmissão, né? Pra gente ela não vai, porque ela tá no meu computador. Eu tô transmitindo áudio do computador pra transmissão. Entendi. Se vocês estiverem ouvindo da live, que não recomendo, porque senão vai ficar parecendo o sanduíche ishi. Vai. Tem um É. delay, né? Vocês vão perceber que ela tá Delay saindo. O Nelson comentou aqui que dependendo da música derruba a live, né?
Ou seja, não ouça Beatles. Ah. Não ouça Ah. É batata na hora, assim. Cai e derruba assim. Mesmo? É. Mas não é só ele não, é Gilberto Gil. Gilberto Gil? Eu não lembro agora. Tem um brasileiro também que derruba na hora. Gente. É os direitos Só autorais. ele da música mundial. Ah, eu tinha uma dúvida, até esqueci. Ia perguntar pro Zé. Por exemplo, Esqueci. eu acho, Beber água. eu acho que tem uma esqueci. pessoa que não derruba nós na live, é esse aqui, ó. Eu acho que não derruba não, depois eu posso tentar. Bezerra da Silva é bom demais, cara. É, não, tava falando da música porque essa questão do quando você tá trabalhando com desenho, e às vezes você tem que trabalhar o foco do desenho, de exercício de concentração e tal. Você fazia ilustração de rua, né? Ilustração, retrato na rua. Eu fiz muitos retratos assim durante a minha formação e eu até entrei na vida acadêmica do desenho por esse local, na verdade, que eu desenhava muito lá no Bosque dos Buritis, né? Era um lugar que eu ficava muito desenhando. E lá no Bosque a gente tem o Museu de Arte que funciona lá, né? Verdade. O museu, antigamente, mais ou menos na minha infância, ele tinha uma associação que chamava AMAG, que era uma associação de formação artística do Museu de Arte de Goiânia. Nessa época, que eu desenhava na rua, eu conheci um professor que dava aula lá, que o nome dele é Raul Moreira, um pernambucano. Eu nem sei mais se ele dá aula lá, eu nunca mais ouvi, assim. Tem muitos anos que eu não o vejo. Não tô lembrado. Ele dava aula se eu não me engano, na UFG, no curso de artes lá, e ele dava aula também em um colégio. Se eu não me engano, não sei se era o Agostiniano, ou se era um colégio relacionado com a igreja também. A igreja católica. Sim. E ele me convidou, assim, para fazer algumas aulas e tal. Foi a primeira experiência que eu tive com aula de desenho, né? Ele também era retratista, então ele desenhava figura humana também. E durante uma época ele precisou voltar para Pernambuco. Eu tinha mais ou menos uns 14 anos, aí ele me ofereceu a oportunidade de o substituir lá no museu, né? Para algumas aulas no lugar dele enquanto ele tirava uma licença. E foi ali que eu evoluí muito no desenho, porque era um lugar que era muito, muito barato você fazer as aulas. No meu caso, eu nem pagava nada, assim. E tinha uma relação muito grande com pessoas que estavam no período de formação para a universidade. Então, quem queria entrar no curso de artes, quem queria entrar na arquitetura, que são cursos que dependem de prova de aptidão, né? Prova prática. E nessa época, eu comecei a conviver com algumas pessoas que estudavam design. E foi daí que eu escolhi a área de formação que eu atuo hoje em dia, né? Então, o que eu queria fazer na minha vida? Que é a grande utopia que a gente tem, né? Enquanto desenhista, e eu tenho certeza que o Renato compartilha isso comigo, é que a gente quer fazer um desenho que fique, um trabalho que fique desenhando a vida inteira. Exatamente. E a gente tem essa sensação que o curso de design vai oferecer isso, né? Por mais que a gente desenhe muito, em um determinado momento ou outro a gente costuma passar pelos intempéries da profissão, né? Igual a gente tá passando agora, né? Trabalhando de casa e tudo mais. Né? E aí que você vai aperfeiçoando o trabalho, aperfeiçoando o desenho. Então, a técnica que eu possuía antes de entrar na universidade, ela ficou muito mais evoluída quando eu comecei a conviver com outros ilustradores, né? Com outros desenhistas, que era algo que eu não tive tanta oportunidade assim, ao longo da minha vida. Então, conviver com os meninos no estúdio é muito benéfico para todos nós, porque você começa a compartilhar técnicas, né? Então, por exemplo, eu não era uma pessoa que fazia desenhos coloridos. Hoje em dia eu pinto aquarela, trabalho com lápis de cor, tudo mais. Trabalho com nanquim, estou estudando o processo de Ashura, né? Com uma influência muito grande do meu amigo Renato. Então, o que eu recomendo para todo mundo é que se você tem uma vontade de trabalhar com desenho, que você busque locais, né, onde você pode conviver com outros artistas, com outros ilustradores. Né? Porque o processo de aprendizado,
ele é muito prático e muito compartilhado. Então, você aprende muitas coisas vendo outras pessoas desenharem também, né? Você aprende muitas técnicas vendo uma pessoa desenhar aquilo de forma diferente, né? Porque o artista, na verdade, ele tem visões diferentes, né? Forma de ver o mundo de uma maneira particular, né? E daí que você aprende, né? Como que eu posso representar de uma maneira diferente. É isso legal, aí. porque é uma coisa até que a casa oferece, né? Tipo assim, a gente tá tentando novos formatos, novos espaços para isso, para que a gente consiga ter esse contato, né, do artista com o público que quer se aproximar. A gente teve um evento que foi o Desenhódromo. O Desenhódromo ele não foi uma criação minha, ele foi um evento criado por dois amigos meus, há bastante tempo atrás, se eu não me engano, 2004, não lembro. Que era justamente isso, eram pessoas envolvidas com desenho, atuando naquele momento, compartilhando através de oficina, experiências. E a gente teve um evento, a chuva atrapalhou um pouquinho na época, mas a gente quer retomar a ele, né? Foi bom. Foi muito legal, assim, muita gente depois foi seguindo a gente, interagindo conosco depois desse evento, né? Foi legal por causa disso. Forçar também que assim que a gente puder voltar, a gente está com vários cursos gatilhados aí, também até mesmo aproveitando a plataforma do digital, mas o presencial principalmente, né? Com uns cursos práticos de serigrafia, de desenho, né? Acho que vamos ficar ligado às nossas redes aí para a gente poder divulgar isso tudo, né? Fortalecer. Engraçado, a hora que você começa a mexer no olho é que você dá vida pro desenho, né? Muitas pessoas costumam falar assim do meu trabalho em particular, que tem uma expressão muito, muito forte assim, no olhar do desenho. Porque eu diria que é a parte que eu mais gosto de fazer do desenho. Então é a parte que eu tento dar mais expressividade. Então eu tento evitar muito as poses tradicionais de desenho. Seria assim a pessoa, tá bom. pessoa de frente, sabe? Eu tento evitar isso. Eu gosto que o desenho tenha uma sensação de movimentação, sabe? Que o espectador ele olhe e tenha uma sensação que aquela pessoa vai mexer, sabe? Que ela vai mudar de posição e tudo mais. Então, quando você começa a jogar essas linhas de expressão, né? Ou seja, uma pessoa olhando mais para a diagonal, ou ela acompanhando de uma maneira diferente o olhar, ela vai convidando, assim, visualmente, que você tente entender que posição que aquela pessoa estava, né? O que ela estava fazendo, o que ela estava olhando e tudo mais. É o famoso storytelling, né? Contar exatamente. a história através do desenho. Você garante um engajamento do leitor muito maior com o seu desenho se você contar uma história, né? É bem legal você falar isso. A gente está com uma disciplina no curso, que é a integradora, que a integradora ela vai dando uma série de conteúdos teóricos na questão de movimentos, e a gente trabalha muito com kit, depois com... agora me fugiu os outros termos, mas a gente vai falar de minimalismo, por exemplo. A diferença do kit para o minimalismo, né? A gente tem ali uma diferença gritante em termos visuais e estéticos. E o trabalho que vai ser lançado, dando spoiler para se tiver aluno aqui acompanhando a aula, é um trabalho justamente onde eles vão escolher objetos que eles têm afetividade, eles têm um afeto por aquele objeto, mas vão falar através dos movimentos que foram passados, o porquê que aquilo em forma do design é daquele jeito, porquê que ele se sente afetivo em termo histórico, né? De conceito e cultural. Às vezes eu gosto assim, eu gosto muito desse livro, mas eu nunca li esse livro, mas é porque ele me lembra uma época passada, ele me tem uma textura diferente, ele tem um cheiro que me leva a algum lugar, ele fazer essa relação do objeto. Não só do objeto, mas também como um espaço de ambiente. É uma coisa que a gente está trabalhando no semestre, no curso de design, que é a relação do ambiente também, né? Dentro do design. Mas o objeto está compondo o ambiente, então vai ser interessante por causa disso. E a gente vai precisar com que ele faça isso de uma forma visual, no storytelling mesmo, como se fosse um storyboard. Ele vai mostrar pra gente e contar qual que é essa história do objeto que ele quer passar, né? Fazendo essas referências. Eu engatei isso aqui porque uma aluna perguntou, como é que é o trabalho? Não passei ainda, vai passar a segunda.
A gente tem um feriado terça-feira. Que vem, dia 21. Ah, é? É. Tá em casa, o outro nem lembra que tem feriado. É porque a gente tá vivendo quase com um feriado de 40 dias prolongado com muito desespero. Mas é porque eu falo assim, talvez a gente possa engatar aí, nessa terça-feira, a gente já marcar uma próxima live, né? Assim, Ah, é legal. né? No feriado, Seria acho bem que funciona. bacana, Porque acho. Porque Ó, como eu não vou dar aula, a gente pode fazer. É, Nesse meio termo a gente arruma um tripézinho pra Eliana, porque a gente tá caindo no celular. não é o tripé, é o celular. É o, Tô como é que fala? É brincando. o pobrezinho, o dinossauro aqui que tá querendo parar de transmitir, vai esquentando. Eu vou mostrar aqui, ó. Vou trazer aqui pra tela. O desenho que a gente divulgou ali, né, do Zé. Que é sua avó, né, Zé? É, minha avó. Olha só. Vou mostrando um resultado, dando spoiler Ah, da tá. expressão, né? Só pra exemplificar. O que eu acho Uhum. legal que mesmo eu tô vendo a transmissão na TV, né? Que eu preciso ligar duas Sim. telas para poder fazer uma transmissão correta. E aí, quando eu enxergo a tela grande é uma coisa. Quando eu tô vendo a miniatura ali embaixo, eu consigo enxergar melhor o desenho, né? No distanciamento. Exatamente. Interessante isso, esse Então, negócio da expressão. O desenho realista, né? Que é esse tipo de desenho que eu trabalho. E no caso da minha avó, é interessante dizer porque que eu não terminei aquele desenho. Uhum. Porque eu não deixei. Porque é um fotorrealismo, né? Então, se você olhar, eu ainda avanço mais nos detalhes do que eu estou fazendo aqui. Então, naquele caso, eu ainda chego naquela ideia de desenhar os poros da pele, Uhum. desenhar as imperfeições de rugas, essas coisas assim, né? Aqui é perfeitamente possível, mas vai demandar um tempo muito maior, né? Então, o que acontece com aquele desenho? E todos os desenhos realistas, fotorrealistas, eles não são desenhos para ser visualizados próximos. Você precisa manter uma leve distância do desenho. Porque, na verdade, o que a gente está fazendo enquanto desenhista? A gente está enganando o espectador, a gente está numa mídia reta, dando uma sensação que aquilo é um desenho 3D, né? Sim. É um desenho volumétrico. Uhum. Então, quando a gente afasta um pouco da imagem e olha ela a uma certa distância, aquela sensação que o desenho, na verdade, não é um desenho, é uma fotografia, ela começa a aparecer, né? Ela começa a ficar mais potente, essa percepção. E por que eu não terminei aquele desenho ainda? Porque geralmente eu continuo o desenho quando a minha avó tá com um pouco de paciência de ficar sentada e ficar esperando eu desenhar, né? E aí, pra quem conhece a minha avó de perto, ela é uma índia de 86 anos que sobe no telhado de casa até hoje, sobe em árvore. Vou respeitar mais ainda. Então, deixar ela estática em algum lugar, assim, é algo muito difícil de fazer. Zé, posso fazer um pedido? Pode. Diga aí. Eu gostaria de ver você desenhando essa parte os lábios inferiores aí, que seria entre o queixo. Ah, tá. Seria essa parte Bem do essa, queixo ela aqui. curva, porque é eu esqueci o nome quer dizer, eu não sei o nome, né, do que ele põe nos lábios para poder fazer estender os lábios, né? E vira um côncavo. Eu queria ver como que você trabalha aí nessa parte côncava aí. Tá, eu vou mostrar novamente, pedir para a Ariel aqui, para ela mostrar para vocês a base que eu estou utilizando para desenhar. Uhum. Ah, então ele é plano. É um disco labial, né? É um disco labial. É de madeira? A gente chama isso na aldeia de bocal. Bocal. Então, o que acontece? Bocal. Geralmente, esse é um processo do bocal, é um processo xamânico. Então, ele é para dar uma sensação próxima de um animal, né? Uhum. Então, é para dar aquela sensação principal da boca de jacaré, por exemplo. Então, por isso que ele é tão projetado para frente, por isso que ele é feito no lábio, assim, em alguns momentos. Tem algumas etnias que fazem isso no nariz também. Então, ele é uma madeira. Então, ele é uma madeirinha retinha aqui, ó, que é colocada no lábio. Uhum. Então, a ideia volumétrica para essa sensação de curva, ela vai acontecer nesse ponto luminoso aqui, ó. Enquanto essa superfície ela é reta.
Então a ideia de curva ela vai acontecer aqui. Então eu vou até fazer um pedaço para mostrar para vocês. Então o que eu faria aqui? Eu destacaria primeiro os pontos de iluminação. É um botoque, o nome tipo assim, técnico. Botoque ou batoque? Uhum. Então o que vai acontecer aqui no desenho? Eu estou trabalhando algo que eu até vi numa das aulas lá da PUC, do Rafael. Estou trabalhando uma superfície cilíndrica, que é o que acontece com o lábio dele aqui no nosso desenho. Então eu tenho que dar a sensação nas curvas que eu tenho uma parte que começa mais escura, bem aqui, ó, eu tenho um foco da iluminação, né? Que vai projetar nessa parte, então aqui é claro, e aqui eu tenho novamente um ponto mais escuro. E é o que eu vou fazer aqui. Então quando eu chego nas extremidades da boca, elas têm que ficar um pouco mais escuras. E quando eu chego na curva, onde eu tenho a incidência maior da iluminação, da luz solar, na verdade, é onde eu vou ter aquela maior pressão ali, ó, do ponto de iluminação. E isso vai trazendo a minha ideia da curva, né? Mostrando aqui que eu estou trabalhando com a superfície luminosa. Que a pele, ela também dá esses reflexos. E bem aqui abaixo, ó, na imagem, eu tenho um filete de luz aqui, ó. O que esse filete vai fazer? Ele vai me dar uma ideia que eu estou separando dois planos, que é um volume da boca que fica por cima e o volume da madeira que fica por baixo. Então, como eu já coloquei a sombra nessa região, quando eu traçar aquele ponto luminoso, eu já vou conseguir dar essa sensação da curva novamente. E agora, a parte do bocal, a parte da madeira, eu vou voltar novamente para as diagonais. E como ela está por baixo do ponto luminoso, ela precisa ser mais escura, na verdade, perdão, do que aquela parte de cima. Então, mais uma vez, eu quero ocupar uma grande área, né? Vou ocupar essa grande área aqui. Esse lápis que eu estou usando, ele não é tão poroso, mas aqui eu já vou conseguir mostrar para vocês a ideia do carvão, né? Do algodão. Então, o que eu faço? Eu pego aquele chumaço de algodão, tento deixar a superfície dele mais durinha um pouco, né? E eu costumo passar ele em movimentos circulares. O que vai acontecer? Ele começa a espalhar em outras partes da superfície. Oi, Eliane. Oi. A Rabiscos Devaneios falou que tava com saudade do seu sorriso lá no Instagram. Ai, obrigada. Eu não sei quem que é, porque o nome do Instagram tá diferente. É o Rogério, lá da Escrivão. Rogério! Ah, é Obrigada, verdade, ele mudou, um né? abraço. Era outro nome. É porque ele tem o pessoal, que é o nome, que não é o nome dele, e tem esse que é só do... Não é só, é os trabalhos dele artísticos. É, isso. Agora uma coisa abraço. que eu acho importante falar, agora que o Rogério entrou na live, é agradecer o trabalho dele, né? Porque o Rogério é a pessoa que me instrui sobre os papéis. Então, geralmente, eu chego lá na Escrivã e falo assim, eu quero um papel para aquarela, só que eu não tenho dinheiro para comprar um papel específico. Não, usa esse aqui que dá certo. Então, o artista ele depende muito disso também, né? Ele depende muito dessa ação que o Rogério faz, que é mostrar pra gente o que a gente pode usar, né? Dá para usar aqui papel, o que a gente pode fazer. É herança, né, dos irmãos, do senhor Dário, que abriram a Escrivã e tem uma sabedoria, um conhecimento com os papéis, e passa isso para nós até hoje, apesar de hoje ter novas empresas, não é só a Canson. Então, tem outras marcas aí com inovação e novos papéis que está ajudando a gente, artista, que nós temos o nosso dilema, né? Nós temos que trabalhar, ganhar um dinheiro, investir na arte, que é investir com o quê? Com os materiais. Então, igual o Zé está usando materiais que são importados, né? Porque eu saiba, nenhum desses daí, dos lápis que está usando, não é do Brasil, né? Então, o Creatório... exatamente. Então, são importados. E os papéis também são importados. Exatamente.
É interessante Esses lápis que eu reforçar, uso, né? Porque você está usando um lápis de carvão, por exemplo, que ele tem uma concentração, uma densidade diferente, igual você falou, que já desenhou com o próprio carvão de churrasco, né? O carvão do churrasco, ele é a exatamente. madeira bruta queimada e não tem um processamento do pó e não tem uma densidade trabalhada. Esse lápis, ele tem densidade, você mostrou pra gente, né? Diferente. Exatamente. Algo que é interessante contar assim, para vocês é a história de como eu descobri esses lápis. Hum, Eu comecei assim a acompanhar em uma determinada época no Facebook alguns artistas de fora. uhum, E eu cheguei num um artista italiano, o nome dele é Emanuele Dascânio. uhum, E aí eu pensei assim, queria muito saber o que é isso que esse cara usa, porque eu nunca vi esse negócio aqui. E era preto demais o material que ele usava. Tipo, assim, dava uma sensação de brilho e profundidade muito gigante. Assim. E aí o que eu fiz? Aqui na nossa cidade, no Brasil, até aqui em Goiânia mesmo, tem muitos artistas que a gente admira e tudo mais. E você tenta conversar com aquele cara, ele não te dá nem um mínimo de atenção, né? Nem uhum, conversa com você, nem nada. E aí eu tinha na minha cabeça essa mesma sensação, né? Pensar, mandar uma mensagem para ele aqui, mas já mandei sem esperança de resposta, né? uhum. E aí, quando foi assim, uns 2 dias depois, ele me respondeu. Olha, Olha só. E tinha achado massa que eu era brasileiro e tudo mais, tinha visto os meus desenhos na internet. E aí, o que ele fez? Ele me mandou uma caixa de lápis que ele usava. Olha só. São lápis que eu tenho até hoje. uau! É isso aí. São dessa marca aqui, ó, Lira. Lira. São lápis da Alemanha. Uhum, E aí, o que eu Olha, muito fiz? bom. Eu peguei esses lápis e mostrei eles para Léo, lá da Papelaria Universitária. E perguntei se ela teria como descobrir como que eu conseguia esses lápis, porque lápis acaba, né? Você uhum. precisa de reposição. E aí, o que a Léo fez? Ela conseguiu comprar os lápis. Então, ela vende eles hoje em dia. Bem, quem não Legal. sabe, nós estamos falando da É. Leonair, que é da papelaria universitária, que também dá o help aí para nós, artistas, estudantes. Temos outras papelarias também que nos auxiliam. No caso da Léo, ela está fazendo a entrega através da ajuda do aplicativo do Uber. Quem quiser Uhum, comprar os materiais é dessa forma. Outras papelarias estão fazendo entrega também, eu não sei como é que é a forma, mas entregam. uhum. Então, ninguém está abandonado, nem os professores e nem os estudantes para dizer, não tem como estudar. Tem como sim. Tem material aí à disposição. Goiânia está tendo um suporte maravilhoso, que eu estou tendo essa notícia em todos os aspectos, né? Não é só papelaria, mas farmácia, supermercado. Outras capitais não está assim, as pessoas estão correndo esse risco de ter que sair para supermercado, para farmácia. Então, Goiânia está de parabéns, está todo mundo fazendo bonitinho o isolamento virtual. E estudando, trabalhando e estudando em casa. Uhum. Acho que Eu travou. gosto muito de falar dessas relações dos materiais, porque quando eu iniciei no desenho era muito difícil conseguir essas coisas. Hoje a gente já tem uma facilidade muito maior, mas quando eu tinha assim uns 12, 13 anos, primeiro que a gente não tinha rede social com esse embalo que existe hoje, né? Então, assim, para que o pessoal saiba, eu tenho 29 anos, né? Então, comecei a desenhar há muito tempo para trás. Assim. Uhum, Então, quando você achava algum material, a gente era muito refém dos Faber-Castell, sabe? São esses lápis mais comuns. E que, em alguns momentos, isso condiciona também a experiência que você tem com o desenho, sabe? Às vezes, uma cor que você só acha numa marca. Às vezes, uma densidade de lápis, isso também faz diferença no desenho. E o papel, né? O papel também faz uma diferença muito grande. Não que hoje em dia eu utilize diria, as Ferraris dos papéis e dos materiais, né? Porque uhum, isso também não é uma coisa muito fácil de fazer. Então, eu tento, dentro das minhas possibilidades, encontrar o custo-benefício. Então, descobrir o que é um material mais em conta e que eu consiga praticar, que eu consiga ter uma experiência, que eu consiga experimentar uma técnica e tudo mais, né? Então, hoje em dia, tem essa maior facilidade. Você consegue, dentro das orientações, né,
A pessoa te fala, não, usa tal coisa, acho que funciona. Usa X de material. Por exemplo, o cotonete e o algodão que eu mostrei para vocês, se você for olhar um artista italiano, ele não vai estar usando um cotonete e um algodão, né? Então é o seu jeitinho brasileiro de improvisar material, né? Isso também é importante. Não existe um material certo e nem um material errado. Você pode experimentar e aquilo que você se adapta passa a ser um material interessante. Na minha época de universidade mesmo, eu desenhei muito em papelão cinza, que eram materiais que os alunos da arquitetura jogavam fora, né? Então eu pegava e desenhava naquilo, papel craft. A sobra da maquete, né? Que eu fiz. Sobra de maquete, tudo mais. Eu acho interessante reforçar um pouco dessa fala sua, Zé, que é uma coisa que a gente, estamos chegando nos nossos últimos 10 minutos. Avisou. A gente vai permanecer somente mais esses 10 minutos, pra gente não ficar com uma live muito grande, até mesmo porque a gente vai postar esse vídeo depois. Eu queria reforçar isso, essa questão do aluno identificar o desenho como errado, né? É uma visão que eu vou dar minha pessoal, mas é uma coisa que eu tenho em conjunto, dando aula junto com o Rafael, com o Thay, com a Filomena, né? Então, ou seja, eu estou dando aula também no meu entendimento com as pessoas que eu tive o máximo do contato com o desenho, né? Principalmente o Thay. E eles têm o mesmo pensamento, que é dentro de um processo de aprendizado, dentro de uma prática de desenho, enxergar aquilo como estar errado, eu não usaria esse nome, eu usaria a questão do termo do processo. Principalmente um desenho de expressão, um desenho onde você está fazendo uma prática. A gente está com atividades recentes agora, que é o desenho de figura humana, né? O desenho de figura humana tem muito disso, a pessoa não consegue trabalhar muito a questão da proporção, mas a gente está dando práticas e técnicas onde ele precisa primeiro compreender o volume do corpo humano, o volume proporcional. A última aula que a gente deu foi justamente sobre essa questão da medida da cabeça com proporção. Mas a gente passou com que eles enxergassem através de mancha, enxergassem através de atividade de linhas com papel vegetal em cima de uma fotografia. E compreender que, na verdade, ele vai ser avaliado pelo seu progresso e prática, né? Quando a gente pede, por exemplo, que um aluno mantenha aquele desenho não utilizando a sua borracha, a gente vê que ele evoluiu. É interessante, eu acho que todo mundo que está praticando desenho, deixar o seu erro, entre aspas, visível, para ele perceber uma evolução do trabalho. Só complementando, João, é justamente por isso que, assim, o erro, ele é diretamente ligado à sua evolução. Porque se você erra, você erra, né? Entre aspas. Você erra, você está percebendo o que você precisa melhorar no seu desenho. Então, se você, por exemplo, só desenha com respaldo de referência, só estuda anatomia olhando alguma referência anatômica, você não vai aprender anatomia de fato, porque você não vai errar, você tem o respaldo da referência, entendeu? Então o erro, ele ajuda na evolução do desenhista. E para complementar a fala, eu costumo dizer para os meus alunos que o bom desenhista, ele é aquele que aprende a conviver com o erro. O desenho é erro o tempo inteiro, sabe? É um ensinamento até para a vida, sabe? O erro faz parte. Exatamente. E o outro problema atual da geração é de não aceitar a questão de ter o tempo de aprender. As pessoas estão querendo fazer igual com o celular. Liga, abre o WhatsApp e já sai digitando. Desenhar não é assim, né? Nós temos que passar por um processo de entender o que um está falando, entender como que vai executar no papel, aceitar esses erros que vocês estão falando e depois ver que tem que continuar. Não é porque, tive uma aula, pronto, aprendi. Não, tem que continuar treinando, errando, desenhando, errando, desenhando. É um processo contínuo. E por mais que ache que os professores na faculdade estão passando conteúdo que é chato, que é maçante, mas é justamente o princípio, o início, que é o chatinho, é que vai dar a base lá na frente, dessa etapa que o Renato falou. É o progresso. Sim, é importante, porque a gente vê, porque a gente tem, como você comentou, essa questão da ansiedade, né? Existe muita ansiedade no resultado, de chegar no resultado.
E é uma coisa que você, às vezes, tem que perceber que nem sempre você precisa chegar num resultado, você precisa praticar e exercitar aquela técnica, no caso, o material específico, ou o que foi proposto. Em algum momento a gente pede lá, faça um desenho utilizando a proporção do corpo humano, utilizando de manchas, e aí alguém falou assim, mas ficou tão esquisito, isso não é para ficar bem, bonito, finalizado, né? A proposta não é essa, a proposta é você perceber técnica, compreender o que você está fazendo, para depois, quando você for trabalhar, manter isso aquecido, né, na sua memória, para até vocês conseguirem enxergar, né? Uhum. E outra, ninguém posta na internet os desenhos feios. Os desenhos que foram uma tragédia, né? Todo mundo só posta, né? Então, assim, aí o pessoal tá olhando agora essa live. Tá vendo o desenho do Zé. Nunca que eu vou desenhar igual o Zé. Nunca que eu vou fazer um desenho tão bom igual ele, desenhando ao vivo. Gente, para chegar nesse nível, quantos desenhos o Zé fez? Quantas horas ele ficou lá no parque, né? No bosque, desenhando. Então as pessoas têm que somar isso, né? E aceitar. Meu desenho não é tão bom quanto o do Zé. Pronto, acabou. E sem culpa. Vale ressaltar também que o desenho, ele não é uma E o Baiano desenha melhor né? que eu, vale ressaltar. O desenho, ele não é uma corrida. Você não sai do ponto A e vai passando por todos esses ensinamentos até chegar a um ponto B que você sabe desenhar e pronto, acabou. O ensino, ele é cíclico, né? Então, eventualmente, você vai ter que voltar em perspectiva, e depois você aprender perspectiva, daqui a alguns anos você tem que voltar na perspectiva de novo, e anatomia, e assim sucessivamente, porque nunca você vai estar 100% sabendo aquele assunto. Você sempre vai ter que estar voltando nele, porque à medida que a gente vai aprendendo, a gente também vai evoluindo como artista, a nossa percepção visual vai mudando. Então, se hoje eu aprendi perspectiva de um jeito, daqui uns 2 anos eu vou perceber que a minha perspectiva não estava tão boa quanto eu pensava. Então, vou ter que reestudar a perspectiva. Ótimo, perfeito, é isso aí. Exatamente. Muito bom. Eu queria agradecer a todo mundo aí que participou conosco aqui no Instagram, interagiu conosco, o pessoal que estava lá, saiu, depois voltou, não abandonou a gente. A gente vai encerrar aqui. Vou colocar de novo aqui. Queria agradecer a todo mundo, agradecer ao Zé pelo seu esforço e parabéns pela sua escolha. Muito obrigado. Nós estamos próximos do dia 19, né, Zé? O dia 19, além de ser o aniversário da minha falecida avó Fia, lá de Minas Gerais, é considerado o dia do índio, né? Onde a gente rememora nossas raízes, as nossas lideranças éticas, né? E étnicas. E deixar aqui, colocar aqui como galeria para ver todo mundo, tá? Para todo mundo se despedir. Lembrando, vai lá no YouTube, se inscreve lá no canal do Estúdio Artista, que a gente está começando a ter essas ideias, produzindo esses conteúdos, vamos gerar mais coisas para colocar lá. Veja os nossos vídeos que já estão postados da série Café e Tinta, algumas outras experiências também. E qualquer dúvida, chama a gente lá no Instagram. Vou colocar lá no YouTube todos os contatos pessoais de rede de Instagram de todo mundo que participou aqui hoje, tá? Para poder manter essa nossa cabeça produtiva, né? O que para é o corpo às vezes, né? A cabeça não para, né? É isso aí. É verdade. Certinho? Só uma coisa, Zão. Perguntaram aí no Instagram sobre o lápis de papel, no caso o esfuminho. Deixando claro que o Zé, no lugar do esfuminho, usou algodão, né? E ele explicou sobre isso no começo da live, que vai estar lá no YouTube. Então, se quiser saber mais... É isso. Se quiser saber mais, passa lá no YouTube que o Zé tá falando mais sobre isso. Perfeito. Então, gente, muito obrigado. Obrigada, Estúdio Artista. Valeu Obrigada, demais. Até a próxima. Obrigado a vocês. Obrigadão. Valeu, gente. Até mais. Obrigado. Falou.